A paz, amados e amadas do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira bem fria, mas que o Senhor fez para estabelecer o seu tempo conosco. Quem estiver conseguindo conectar aí, vai dando um sinal para gente. Amém. Denise, tá aí. A paz do Senhor, minha amada. Deus abençoe sua vida. E tá chegando direitinho o som aí? Tá dando para ouvir bem a imagem? Que Deus aqueça os nossos corações nessa quinta-feira fria, mas que com certeza o Senhor está conosco, vai nos abençoar. A palavra dele já é abençoada, ele estará conosco, confirmando no seu coração aquilo que nós precisamos ouvir, né? Nós sempre precisamos ser tocados pelo Senhor, porque nós precisamos a cada dia ter um reforço de Deus para nos ajudar nessa caminhada. Enquanto a gente vai conectando aí, a gente vai ouvindo louvor enquanto os irmãos e as irmãs se conectam. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ouvindo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, dizendo pra mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, dizendo pra mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. 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 Paz do Senhor, minha amada. Não temas e não desanimes.
Amém! Nós já estamos aqui, né? Temos algumas irmãs. Deus abençoe a todas, a todos que estão aqui, que chegaram, conseguiram vencer, porque é uma batalha, né, irmãos? A gente vai começar, a gente tem aí as irmãs que estão se conectando, preparando o jantar, estão se organizando nesse friozinho. Mas o Senhor tem uma palavra breve, a gente vai ser bem breve aqui, não vou demorar, mas é uma palavra que o Senhor vai trazer para os nossos corações, né? A palavra de hoje é virando a página da rejeição. Amém? O Senhor precisa falar conosco de rejeição para que a gente possa avançar, né? No nosso propósito, que a gente venha caminhar no nosso propósito para frente e não ficar parado por coisas que acontecem na nossa vida, que essas coisas possam nos impulsionar a caminhar ainda mais. Então, para não ficar na minha palavra, eu vou ler aqui duas passagens que eu gostaria de deixar para vocês antes da gente começar essa ministração, já começando, né? Isaías 53, versículo 3, uma passagem muito conhecida, um versículo que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Vamos ler agora em Salmos 27, no verso 10, que diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Amém. E essa palavra que o Senhor quer falar para os nossos corações hoje, Ele quer tratar conosco sobre rejeição. Mas, Ana Paula, por que falar de um assunto tão difícil assim? Às vezes a gente precisa falar de algumas coisas para que a gente possa avançar e sair de determinadas fases que a gente fica agarrado na nossa vida. E aí eu fui olhar no dicionário para ver o significado da palavra rejeitar. É lançar fora, expelir, ser descartado, sem valor. E eu quero dizer para vocês que quem experimentou essa sensação de desprezo e de rejeição foi o nosso Jesus. Jesus, ele experimentou a rejeição de maneiras bem difíceis e ele pode nos ensinar e tratar conosco quando nós passarmos por essa situação. Jesus foi rejeitado pelos seus, não foram de fora, pessoas de fora, foram as pessoas que estavam no convívio dele que rejeitaram ele. Ele foi rejeitado pelo povo, lá na época que escolheram soltar um, ao invés de escolherem Jesus, escolheram Barrabás, né? Então o povo, ele simplesmente Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado por muitos. E aí, a gente sabe, todos nós aqui talvez já passamos por alguma situação de rejeição. Irmãs, irmãos, se nós não passamos, certamente nós passaremos, né? Jesus, por acaso, teve motivos para ser rejeitado? Jesus veio para curar, para salvar, para libertar, para trazer mudança, e ele ainda assim foi rejeitado. E aí muitas das vezes a gente não entende por que alguém nos rejeita, por que alguém não quer ser nossos amigos, por que alguém despreza a gente, por que a gente fica de lado. A gente fica questionando, mas nós não somos melhores do que ninguém. Jesus, que era perfeito, ele foi rejeitado. Então a rejeição, ela vai fazer parte da nossa vida. O Senhor, ele quer nos ajudar a sair desse momento desse sentimento que nos joga para baixo e nos levantar. A gente precisa sair dessa rejeição e ficar remoendo essas coisas. Então o Senhor hoje, ele quer tratar comigo e com você sobre essas questões. Pessoas, quando fazem coisas grandes, certamente elas foram rejeitadas,
né? Grandes inventores, pessoas que fizeram coisas grandes, seja no cenário secular, seja no mundo evangélico também, essas pessoas certamente passaram por muita rejeição. Já tem um ditado que todos nós aqui conhecemos, eu tenho certeza que as irmãs e os irmãos conhecem. Só jogam pedras em árvores que dão frutos. E aí você não entende, mas por que eu sempre fiz o melhor? Eu sempre dei o meu melhor, eu nunca prejudiquei, eu nunca falei mal e ainda assim eu me sinto rejeitada. Vou te falar uma coisa, são as árvores mais apedrejadas, são aquelas que lançam, são aquelas que as pessoas vão lançar pedras realmente, são as árvores que estão dando fruto. Então, aprenda uma coisa, se você está dando fruto, você vai ser rejeitado. Certa vez, um determinado cantor muito famoso, ele foi entrevistado e o entrevistador dele simplesmente chegou para ele e perguntou sobre 2 nomes, se ele conhecia aqueles 2 nomes, e citou os nomes, e o cantor falou assim, não conheço. E o entrevistador ele falou assim, nossa, mas você não conhece essas pessoas tão famosas? São os seus maiores críticos. Aí ele simplesmente respondeu, mas eu não convivo com eles. Ele não se importou com a crítica daqueles que não iam acrescentar nada na vida dele. Ele sabia o seu propósito. O problema é que muitas das vezes a gente sabe o nosso propósito e a gente se embaraça quando alguém nos trata mal, quando alguém nos rejeita, quando a gente percebe que de repente a gente tinha muitos amigos, mas aí de repente a gente olha para o lado, para o outro e a gente, ué, mas será que aqueles amigos que se diziam tão meus amigos não são mais? Que você percebe que você já não faz mais parte de determinados grupos, você percebe que você não participa de determinadas conversas mais. Jesus também passou por isso. Eu e você, nós vamos passar por isso. Mas nós vamos continuar servindo ao Senhor, porque ainda que o pai e a mãe nos rejeitem, o Senhor, ele não nos rejeitará. Então, muitas das vezes, você passa por experiências de você ficar sabendo de coisas que, de repente, eram escondidas e ocultas, é porque o Senhor está te dando a oportunidade de você conhecer quais são as pessoas com quem você está andando. E aí eu te pergunto, você anda com pessoas que celebram as suas vitórias ou você anda com pessoas que só fazem críticas a você, que estão o tempo todo apontando o dedo para você, que estão todo o tempo dizendo que você está errada, pessoas que não te levantam, pessoas que te colocam para baixo. É hora de você avançar, né, para uma outra fase. A gente precisa aprender, saber quem a gente vai colocar do nosso lado. Se tem pessoas que não celebram com você as suas vitórias, talvez essas pessoas não possam fazer parte do seu convívio e da sua intimidade. Será que você tem aberto a sua intimidade para pessoas que estão se aproveitando do conhecimento que você está passando, mas não está te agregando coisas boas? O Senhor está mostrando quem são as pessoas que estão no seu redor. Escolha pessoas para andar que te coloquem para cima e que celebrem as suas vitórias. Muitas das vezes a gente precisa enxergar coisas para a gente tomar a decisão. Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente começa a se preocupar com o que a pessoa fez e a gente fica travado e a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar porque a gente fica parado ali pensando, mas por que fulano falou assim comigo? Por que fulano não falou comigo? Mas por que eu não faço parte mais daquele encontro que sempre faziam? O Senhor está falando que é para você entender e dizer para você que Ele vai te colocar em outras oportunidades. Deus vai abrir outras amizades para você, mas você precisa fazer escolhas. O seu propósito vai incomodar muita gente. Assim como o propósito de Jesus incomodou as pessoas até que estavam do lado dele, o seu propósito vai incomodar muita gente. E você precisa entender. Ana Paula, mas eu convivo com essas pessoas. Você vai continuar convivendo, mas a informação
E a palavra dessas pessoas, ela não pode mais impactar tão significativamente a tua vida. Você não pode trazer essas pessoas para dentro da tua casa para participar do seu convívio se elas não celebram a sua vida e a sua vitória. Nós precisamos de pessoas que nos façam crescer e avançar e não nos colocar para baixo o tempo todo, né? O Senhor, ele quer que você fique no meio de pessoas que te ajudem na sua caminhada e que te ajudem no seu propósito. Se pessoas estão parando o teu propósito, tem algo de errado nessas amizades, tem algo de errado nessas pessoas. Então preocupe, não se preocupe se alguém deixou de te ser tão seu amigo como era antes. Às vezes a gente não entende, mas gente, como assim? Fulano sempre foi meu amigo e de repente tem umas atitudes. Deus sabe de todas as coisas. E Ele está te dando oportunidade. Ele vai abrir outras coisas, outras amizades, outros relacionamentos para a sua vida. Ele não quer que você viva de relacionamentos doentios. Agora a gente tem duas opções. Ou a gente escolhe o caminho da cura e a gente avança e a gente perdoa essas pessoas que nos ignoram, que fecharam as portas para a nossa vida, para a nossa presença, pessoas que não querem mais a nossa companhia, e a gente vai viver outras coisas que Deus tem colocado para a nossa vida, ou a gente vai viver de vingança, sabe? É você comentar com outros aquilo que aquela pessoa te fez. E você, nessa trama, você começa a falar daquela pessoa para fulano, para Beltrano. Fulano fez isso comigo, fulano não é igual, fulano. E aí, ao invés de escolher o caminho da cura e avançar, você escolhe o caminho da vingança e você fica travado, a sua vida fica travada. O Senhor hoje, Ele quer que você escolha o caminho da cura. Perdoa essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas, elas não aprenderam nada da vida, a não ser viveram a rejeição. São pessoas que foram rejeitadas a vida toda e elas só sabem rejeitar as outras pessoas. Mas vocês são libertas pelo sangue de Jesus, vocês são libertos pelo sangue de Jesus e o Senhor tem coisas novas para descortinar a sua vida. Então não fique preocupado se fulano não se agrada de você, se não te convida mais para as coisas, se você de repente está se sentindo sozinho. O Senhor vai abrir outras oportunidades para você. Se o Senhor está tirando, é porque Ele está querendo te dar outras coisas. E às vezes a gente não entende. E aí a gente fica parado, chorando, reclamando, murmurando e escolhendo o caminho que o Senhor não quer que a gente escolha, né? Vire a página. Vire a página da rejeição. Vire a página da rejeição e começa a viver o novo que Deus tem para a sua vida. Às vezes a gente canta, né? O novo chegou, mas às vezes o novo está batendo na nossa porta, está querendo entrar e você está lá com a porta fechada. O novo está lá do lado de fora querendo entrar e você está querendo ficar com aquilo que é velho, com aquilo que é antigo, com aquilo que o Senhor já falou, que olha, passou o tempo, já foi, deixa embora e você está aprendendo. Muitas das vezes é duro a gente reconhecer que determinadas coisas já não são para serem vividas mais por nós, mas a gente precisa avançar. O nosso propósito, ele não pode parar no meio de uma rejeição, de um maltrato, de uma palavra dura de alguém que não tem interesse na nossa vitória. Mais importante do que qualquer coisa é o nosso propósito. Jesus, ele não parou por conta das rejeições que ele sofreu, ele foi adiante, ele cumpriu o propósito dele, e ele espera isso de mim, espera isso de vocês, ele espera que a gente cumpra o propósito que a gente veio aqui na Terra. Nós estamos aqui não é por acaso, nós estamos aqui para cumprir um propósito maior, de algo celestial na nossa vida, seja na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa família, nós temos propósito nessa Terra. Não impeça que coisas que aconteçam nessa caminhada e nessa jornada te impeçam de cumprir aquilo que Deus tem para você. Jesus, quando foi orar para aquela menina que estava morta, o que aconteceu? O que as pessoas daquele lugar fizeram? Começaram a rir. As pessoas começaram a rir, né? Jesus chegou naquela casa, a menina tinha sido dada como morta, e aí Jesus se aproximou Jesus se aproximou da menina para fazer uma oração e trazer cura para aquela menina. E o que as pessoas que estavam naquela casa ali fizeram?
as pessoas começaram a rir, né? Começaram a cochichar, né? E aí, o que Jesus falou? Jesus continuou fazendo o que ele tinha que fazer com aquelas pessoas todas ali? Foi isso que ele fez? Jesus ensina que tem hora que o milagre só vai acontecer quando a gente decidir coisas importantes na nossa vida. Existem pessoas que precisam sair da nossa vida para coisas boas acontecerem na nossa vida. O milagre da menina aconteceu, mas antes disso Jesus falou assim, ó, pode sair todo mundo, vai embora, que eu vou ficar só com ela aqui. E o milagre aconteceu. A menina ressuscitou. Ela foi curada. Mas ele tirou as pessoas que estavam zombando dele de lá. E muitas das vezes a gente deixa pessoas zombando da gente dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa intimidade. Então, o Senhor quer falar para você, ó, o milagre vai acontecer, mas você precisa fazer uma limpa nesse povo todo aí, nessa caravana que você carrega de um lado para o outro e que não torce por você. A gente tem que trazer para a nossa vida pessoas que torcem e celebram a nossa vitória, as nossas conquistas, que acreditam em nós. Talvez não seja um número muito grande. A gente acaba se assustando com talvez um número reduzido, mas é esse número que o Senhor quer te levar adiante, né? Então aprenda com Jesus, né? Tenho certeza que muitas de nós aqui já passamos por situações em que as pessoas debocharam, né? Em que as pessoas riram. Talvez você, quando chega num lugar, você ouve alguns rumores. Às vezes você chega num lugar, o assunto muda, né? O Senhor vai te fazer ver que existem lugares que não é para você ficar, existem companhias que não é para você trazer para o seu convívio, para a sua intimidade. Pense na intimidade que você tem passado da sua vida para pessoas que não celebram a sua vida e a sua vitória. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar o rumo da sua vida. E o seu propósito será cumprido aqui na Terra. Muitas das vezes o nosso propósito fica travado por conta de escolhas erradas, de pessoas erradas que a gente traz para dentro do nosso convívio e ficam minando aquilo que Deus quer fazer por nós. A decisão é nossa. Deus não vai entrar na nossa vida e tirar a pessoa, ele vai sinalizar para você e a decisão é sua. Olhe ao seu redor e perceba quem são as pessoas que estão caminhando com você na sua intimidade. Se as pessoas estão celebrando, Deus seja louvado por isso. Se de repente você está triste porque muitas pessoas te abandonaram, as pessoas não demonstram se importar com você, com a sua vida, as pessoas nem lembram mais de você. Deus tem um propósito com isso aí. Deus quer te deixar preservado para te mostrar outras coisas que aquelas pessoas não iam saber lidar. Então Deus está preparando o cenário para que o seu milagre aconteça. Aquela plateia toda, ela não vai fazer diferença quando o seu milagre chegar. Eles vão ver, da onde eles estiverem, eles vão ver. Mas o seu milagre vai ser celebrado com aqueles que o Senhor colocar do seu lado. Às vezes é uma palavra dura e difícil, mas é uma palavra para que a gente possa avançar e não ficar preso em coisas que não vão nos fazer avançar no nosso propósito, que é o maior. Então, não fique preso ao passado, não fique preso a situações em que você teve rejeição, que você foi rejeitado, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua igreja. Não viva remoendo essas coisas. A Bíblia nos ensina que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Qual foi o dia que você aceitou a Jesus? Qual foi o dia que você teve um encontro com o Senhor? Qual foi o dia que você fez um passeio bacana, que você se alegrou? Qual foi o dia que você recebeu de Deus a promessa que Ele tinha feito para a sua vida? Povoe a sua mente com essas coisas. E aquelas coisas que só vão te entristecer, você deixa para lá e não fique remoendo aquilo. Escolha o caminho da cura, escolha o caminho do perdão. Coisas importantes e grandiosas vão acontecer na sua vida quando você escolher o caminho da cura, o caminho do perdão.
Talvez não seja o caminho mais fácil. Ah, mas você fala isso porque você não sabe a situação. Todos nós temos situações na vida que a gente vai precisar fazer escolha. A cura deve ser a nossa escolha. Porque todas as vezes que a gente escolhe a vingança, e muitas das vezes não é uma vingança que a gente vai fazer algo, mas é uma vingança da gente estar guardado dentro do nosso coração e só resmungando, só murmurando e só falando coisas negativas. O Senhor quer que hoje você tome um outro rumo para a sua vida, para que você esteja ao encontro do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Então, se tem portas abertas que precisam ficar fechadas, existem brechas que precisam ser fechadas, é você que vai fechar. Deus não vai vir aqui para fazer você tomar determinadas decisões. É você que vai tomar a decisão. Assim como Jesus chegou naquele lugar e as pessoas zombavam dele, estavam rindo dele, e ele falou assim: ó, vaza, né? Jesus falou assim: ó, vaza, vai embora, e o milagre aconteceu, né? Talvez o seu milagre não tenha chegado ainda porque a caravana que está com você não está favorecendo. Mas uma coisa eu vou te dizer: Jesus está contigo e ele vai te ajudar a você se liberar perdão para todas as pessoas que em algum momento da vida te rejeitaram. Essa rejeição não é para ficar no seu coração. Jesus ele foi muito rejeitado e ele não tinha motivos para ser rejeitado. A rejeição, muitas das vezes, a gente carrega como um troféu. Ah, eu fui rejeitado. Ah, porque fulano não me ama. Ah, porque aconteceu isso. Deus quer colocar um ponto final nessa história. E Ele quer mudar a sua trajetória de vida. Mas é necessário você abrir o seu coração, porque Ele tem coisas grandiosas para realizar na sua vida e na minha vida. A gente, todos os dias, a gente precisa decidir para o caminho da cura e não para o caminho de estar guardando isso no coração, do caminho da amargura, o caminho da perseguição e ficar com essas coisas no nosso coração. Deus quer que você escolha o caminho da cura, porque é esse caminho que vai te levar ao encontro à sua vitória, ao seu milagre. Vamos orar nessa noite para que o Senhor nos ajude, porque não é fácil a gente escolher o caminho da cura, né? É muito mais fácil escolher o caminho da vingança, né? De ficar falando mal, de ficar murmurando. Não, o Senhor quer trocar esse cenário. E se alguém se afastou da sua vida, e se alguém te rejeitou, seja no seu trabalho, seja na sua família, o Senhor está vendo, o Senhor está cuidando. Ele não existe nada que aconteça que não passe pelos olhos do Senhor. Seja as coisas boas, sejam coisas ruins. O Senhor, Ele vê tudo. E Ele não te abandonou. Ainda que o pai e a mãe te abandone, Jesus, Ele escolhe ficar do seu lado. Amém? Vamos orar? E eu creio que o Senhor vai trazer um novo para a nossa vida. Mas quando o novo chegar, abre a porta para Ele entrar. Não fica preso àquelas coisas que a gente precisa deixar sair. Tem uma coisa na física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Então, quem sabe tem que sair alguma coisa para entrar o novo na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Senhor, nós estamos falando de um assunto doloroso, doído, que é a rejeição. Uma rejeição, Senhor Jesus, que tu passou por tantas situações, viveu tão de perto a rejeição. E muitas das vezes, quando a gente passa por situações de rejeição, a gente acaba não compreendendo, a gente acha que a gente não merece, mas tu passou e venceu, e nós venceremos também. Que a gente possa escolher o caminho da cura nessa noite. E que tudo aquilo que estiver preso no mundo espiritual seja liberado agora, através da cura. E que a gente não se importe mais com determinados comportamentos de pessoas que nos rejeitam, que não celebram as nossas vitórias. Traga pessoas para o nosso convívio, pessoas que celebram a nossa vitória, pessoas que nos ajudam na caminhada, que nada venha parar o nosso propósito aqui na Terra. Nós sabemos que tem um propósito na vida de cada um de nós. Tem um propósito a ser cumprido. E o propósito
é muito maior do que qualquer rejeição que nós venhamos sofrer. Que essas rejeições elas não possam ser vivenciadas diariamente, mas que elas sejam deixadas de lado a partir de agora. Que a escolha que cada um fizer seja a escolha da cura, a escolha da restauração, e que a gente possa avançar, e que essas pessoas que por algum motivo, em algum momento, sofreram também rejeição, e talvez elas só têm isso para passar, que tu possas chegar até elas e darem uma outra oportunidade de vida. Senhor, nos abençoa, nos guarde, nos dê, Senhor, o novo. Todas as promessas da sua vida, que tu fizeste para nós, sejam cumpridas. Que tudo seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos uma noite abençoada. Que a tua palavra ela possa continuar falando ao coração de todos que estão aqui assistindo essa live e depois também, quando as pessoas ouvirem essa live, assistirem esse vídeo, que elas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo. A escolha é nossa, mas o poder é teu, o poder restaurador e o poder transformador. Esteja conosco, nos abençoando e nos ensinando a tomar as decisões certas para a nossa vida. Tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você não se perca no meio do propósito, mas que você esteja ao lado de pessoas que celebram a sua vida, para que esse propósito seja cumprido com excelência. Amém. Deus abençoe a cada um que assistiu, que vai assistir, e que Deus possa falar melhor aos corações de cada um aqui. Amém? Deus abençoe a cada um e que Deus possa cumprir o propósito, porque é para isso que nós estamos aqui. E que nada que aconteceu venha parar aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Amém? Deus abençoe, uma boa noite, a paz do Senhor para todos.